Pombal, berço do sertão paraibano, terra de muitas boas histórias, terra de muita cultura. Contando com 4 grupos folclóricos na cidade, uma igreja quase tricentenária, ela passa por um processo importante para a perpetuação de sua cultura popular, hoje passada para as futuras gerações. Toda trabalhada no barroco e no rococó. É desse jeito que aqui na cidade de Pombal, no sertão paraibano, existe a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma igreja que é totalmente diferenciada das demais, trazendo um ar de modernidade, mas também um ar de classe. Pois é, traz uma arte totalmente europeia, e isso em 1721, ou seja, há quase 300 anos. O orgulho, porque além de templo da Igreja Católica, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário daqui de Pombal também é um exemplo, não somente de fé, mas de cultura popular e também de tradição, trazendo aqui diversas histórias e diversos grupos folclóricos. Sobre esses grupos, sobre a irmandade, congos, pontões, reisados e também sobre a fé de um povo, você vai conferir a partir de agora, nessa nossa reportagem. A professora de língua portuguesa, pesquisadora e secretária atualmente da Educação da cidade de Pombal, Aurineide Bezerra, contou à nossa equipe de reportagem como os grupos culturais estão sendo preservados através do órgão e também o engajamento dos jovens e crianças para a renovação da cultura pombalense. Aqui tudo inicia através de reuniões conjuntas. Nós costumamos convidar diretores, articulando já com a coordenadora pedagógica, com o Marcílio também, que faz a ponte conosco aqui, trabalhando a realidade do campo. Então, nós costumamos nos reunir e tomar decisões. Então, nasceu das inquietações e a vontade de apresentar a cultura pombalense, apresentar nossos patrimônios históricos. Então, assim fizemos. Direcionamos cada escola para trabalhar um patrimônio e, entre eles, também tivemos patrimônio imaterial. Trabalhamos tanto patrimônio material como imaterial. Cada escola abordou um patrimônio. Nossos alunos gostam de aulas diferenciadas. E eles abraçaram a causa, mesmo debaixo de chuva, que teve uma apresentação, nós tivemos uma apresentação fantástica, até com chuva, né? Mas eles estavam lá, firme e forte, não saíam para nada, queriam o tempo todo se apresentarem. E eles fizeram um estudo. O interessante foi que eles se aprofundaram em cada monumento histórico. Além do monumento, também o estudo da parte histórica dos congos, reisados e pontões foi feita com profundidade. Cada escola abraçou um monumento e foi fantástico o resultado. Se não tivesse sido a chuva que nós tivemos, tinha sido melhor ainda. Mas mesmo assim, foi de um desejo tão grande de se ver que o pessoal ficava tomando banho e assistindo. E os nossos alunos também apresentando debaixo de chuva, não saíram. Ficaram o tempo todo. Eles tiveram o prazer de estar desse jeito lá. Então foi muito bom. Assim, eu percebo que quando se traz algo para o aluno ser protagonista, ele se envolver, ele buscar, ele deseja, ele quer pesquisar, ele valoriza também nossas raízes. É bom, em nenhum momento eu ouvi nenhum aluno dizer também que era uma coisa antiga. Não, todos eles foram com muito gosto, com muita vontade. Com a criança, a educação, e com a educação, a cultura. Então a gente não pode distanciar, não deve distanciar a cultura da educação. Eu, no meu tempo de criança, dirigia ali a sala de aula, o professor perguntava: menino, quem descobriu o Brasil, o caminho marítimo para as Índias, quem foi Cristóvão Colombo, né? O Tratado de Tordesilhas, e deixando o que é mais importante, a cultura e a história de nossa cidade para trás. Eu sempre defendo que primeiro você tem que aprender a cultura e a história de sua cidade, por conseguinte do seu estado, depois do seu país, se sobrar tempo, geral. Então, é uma riqueza muito grande ver essas crianças dançando, até porque eu fui convidado para falar a respeito, né? Dar aula a respeito da cultura de Pombal, dirigi-me às escolas da rede municipal, especialmente a escola Poeta Bellarmino de França, e foi convidado também um representante do Reisado, Ivônio, representante dos congos, que foi Miguel e Gilvan, e por conseguinte dos pontões, que foi Chicola. Então cada um desses representantes deu sua parcela de contribuição, ensinando as crianças
e elas, num curto espaço de tempo, aprenderam a dançar, que não é difícil, e logo puseram em prática todo final de tarde e passaram a apresentar no aniversário da cidade, por conseguinte, na Festa do Rosário, valorizando a cultura de Pombal e deixando a todos nós felizes. E vai além da terra de Maringá. Congos, irmandades e tropeiros, repetistas e festeiros, instrumentos maracás, rios, piranha e piancó, paneleiro e cordelistas, compositores de forró. Nosso arraial ainda tem quem foi para o além sem ter pressa para voltar. Leandro, Celso e Margarida, que deixaram nessa vida sementes para cultivar. Sei que há quem ignore, porém em nosso folclore temos reis a governar. Nosso Pombal tem tradição, tem rosário em procissão com muita gente a rezar. Sou mais um fruto dessa história, artista que vive sem glória entre as raízes do torrão. Mas aqui está um exemplo de quem futuramente será as raízes do nosso torrão. E a cultura de Pombal abraça essas crianças. E cá estou em nome da Irmandade do Rosário. Muito obrigado. O que seriam os congos, pontões, reisados e Irmandade do Rosário sem Nossa Senhora do Rosário, berço da fé do povo pombalense? Um templo lindo e modesto, cheio de degraus e espaços, alguns nem tão fáceis de ter acesso. É o marco de colonização do primeiro grupo de povoamento do Alto Sertão, que hoje é Pombal, que na época foi fundado como a povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, isso em 1698, mais de 300 anos, né? Pela bandeira da família Oliveira Meira, que nós temos como fundador o Teodósio Oliveira Meira. E o Alto Sertão foi agraciado, fincado aqui, né? Esse início de colonização. E sabemos também aqui das tribos indígenas que tinham, como também em todo o litoral brasileiro. Aqui nós tínhamos as tribos Pegas e Tanapis. Foi quando vieram missionários da Europa para catequizar esses índios. Eram duas tribos muito ferozes, inclusive os dois missionários tinham o nome de Antônio, os dois, e foi construída uma capelinha de taipa, coberta de palha, que era considerada igreja, né? Para a primeira igreja, digamos a primeira assim. Igreja. Nas mediações desta, que tem muita gente que pergunta assim, a localização era esta? Não, nem a história resiste, e jamais eles ficariam sem um espaço de catequese, enquanto essa seria levantada, que aqui foi um contrato de 3 anos para ser construído. Isso acertado por 600 mil réis naquela época. Era 200 mil réis na entrada, 200 mil réis quando a obra já estava adiantada e 200 mil réis na sua conclusão, que foi no dia 24 de fevereiro do ano 1721. Rumo agora aos 300 anos. 300 anos. Pois é, seu Currinha, muita história, né? Passa, rodeia, muitas, digamos até lendas, passam pela Igreja do Rosário, né? É verdade que a igreja ela foi construída por índios, por negros, escravos. Conta um pouco pra gente, desmistifica também um pouco dessa história pra gente. Gabriel, nós sabemos que a arte brasileira, ela teve o seu maior apogeu em todo o Brasil, na parte litorânea e tudo, com a sua arte barroca. A arte barroca é uma arte europeia. Jamais nós sabemos que os índios ou os negros teriam a arte barroca. Agora que cada um tem a sua cultura. Agora não podemos negar que eles podem ter sido braços trabalhadores nesta obra. Só que para a gente afirmar que foram os índios e os negros, teria que ter a arte dessa cultura. Só que ela já tem a arte barroca já no seu terceiro estilo, que é chamado rococó, que é o mais diversificado. A festa do Rosário, Gabriel, ela veio bem depois da igreja, no sentido até porque a padroeira é Nossa Senhora do Bom Sucesso e a festa era Nossa Senhora do Bom Sucesso. Só que os pretos já tinham devoção ao Rosário, mas nós sabemos que em todo o Brasil acontecia isso, que eles não entravam na igreja. Ficava fora, aqui também aconteceu isso.
Eu conversando um dia com o seu João, o rei do Rosário, e ele me perguntando porque já a avó dele, o avô contava, né, que ficavam fora, já tinha devoção, culto ao Rosário, mas não entravam na igreja. E ali em João Pessoa, lá em São Francisco, na igreja de São Francisco, tem até uma parte parecida com uma capela ao lado, que era onde os negros ficavam. Quer dizer, não vinha para a parte dos brancos. Isso a gente já sabe que se deve, né? Acontecia em todo o Brasil. Mas os negros já tinham essa devoção pelo Rosário. Mas acontecia a festa da padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso, isso no mês de setembro. Com o passar dos anos, a igreja, a devoção ao Rosário, devido a ser uma festa cultural, folclórica, devido aos grupos e tudo, foi crescendo, que na década de 50 era para o Monsenhor Vicente de Freitas, e ele achou por bem tirar a festa de setembro, porque não tem uma data fixa para o dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Por isso que pôde haver a mudança. Ele tirou de setembro e botou para dezembro, porque estava muito próxima do Rosário, e a do Rosário nós temos a data certa de Nossa Senhora do Rosário em outubro, já porque a festa do Rosário estava numa dimensão muito grande. Na época dele deu certo. Toda época marca a sua história. Com o passar do tempo não foi dando certo. Foi aparecendo muitas colações de grau e muitas viagens, e a novena, até a época de Padre Solano, já tentava ver se conseguia dar um despertar nessa participação religiosa e social. Mas não havia condições. Quando o Padre Arnaldo chegou aqui também, já depois de seus 7, 8, 10 anos aqui, ele percebia isso. Quando foi em 2012, eu como do Conselho Pastoral na época do Padre Arnaldo, a gente sentou e fomos dar um passeio no calendário para ver em que data a gente poderia mudar a festa da padroeira. E nem um mês dava certo. Janeiro tem a festa de São Sebastião, fevereiro para março entrava a Quaresma. E assim ia, e quando chegava em maio já era a festa de muitas capelas Nossa Senhora de Fátima, que é o 13 de maio, né? Chegava junho, julho, a festa da cidade, retiro de carnaval em fevereiro, e quando menos se esperava, estava em cima da festa do Rosário de Luz. Então a gente mudou para maio, só que na última semana de maio não tinha um feriado para a padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, se você chegasse numa sala de aula, qualquer palestra, quem é a padroeira do Pombal, Nossa Senhora do Rosário ou do Bom Sucesso? Levantava a mão que era Nossa Senhora do Rosário, porque era a maior festa. E a festa continua crescendo, que as outras cidades, a maior é a padroeira. Então, eu fui à Câmara Municipal, conversei com o presidente da Câmara, ele disse que fizesse uma justificativa histórica para adquirir um feriado para o dia da padroeira, em 2012. A cota de feriados são 5, o município já tem. Aí tem uma segunda-feira, depois da festa do Rosário, até que a gente brincava dizendo, essa segunda não é o dia do Nossa Senhora do Rosário, é um feriado de ressaca da festa. Então foi tirado esse feriado e colocado para 31 de maio, que é o dia hoje considerado da padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso. Aí até o povo está se identificando mais, porque você sabe, feriado agrada muita gente, né? Aí o povo vai e diz assim, é o feriado da padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então já está fazendo mais aquela separação. Mas que a festa do Rosário, ela continua bem maior. Embora que com a mudança a gente conseguiu muito melhorar na evangelização. E a social, mais ou menos. Mas a do Rosário não tem quem padroeira. Pode não ter um cartaz nas ruas, mas a festa acontece. A partir de 1895, com a aceitação da Igreja Católica da Irmandade do Rosário, já a partir de 18 de julho de 1895, a Irmandade do Rosário conquistou esse direito. E ao conquistá-lo, os grupos folclóricos foram chegando convidados pela Irmandade. E logo, automaticamente conquistaram esse direito de dançar e dançam até hoje. Eles chegam aqui e eles entram dançando, né, em especial os pontões, que é o grupo Guardião, é o grupo que mais dança. Então ele chega dançando e ao chegar diante do nicho de Nossa Senhora do Rosário, ele faz louvação, com aquele lança maracá, com as suas fitas, e após fazer louvação de 2 em 2, eles vêm para esse espaço aqui, tornam a dançar
E após dançarem, eles dizem: viva Nossa Senhora do Rosário, viva a Irmandade, a Companhia do Rosário, viva todos que estão presentes, e quantos vivos eles queiram dar. E por conseguinte, eles ainda dançam à frente da igreja, fazendo o mesmo movimento que eles fez aqui, ali na frente, novamente, rendendo homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Tínhamos a festa do Bom Sucesso, anterior à festa do Rosário, que tinha a Barraca Azul, Barraca Vermelha e a Banda Filarmônica do município. Por conseguinte, veio a festa do Rosário, a Banda Filarmônica, Barraca Azul e Vermelha, né? E o que a festa do Bom Sucesso parou nisso, uma procissão e o que eu te falei, e a festa do Rosário ela ampliou. A festa do Rosário ela passou a ter a Irmandade do Rosário, os grupos folclóricos, e passou a receber as barracas dos pobres, que era a barraca feita de palhas, que por conseguinte foi substituída por barracas cobertas com lona. Então o que acontece? A festa do Rosário do Bom Sucesso ela é realizada em setembro. A festa do Rosário ela inicia geralmente no final de setembro, finalizando no primeiro domingo de outubro. A sociedade que mora na zona rural e que mora em outras cidades geralmente chega numa festa de padroeira em seus últimos dias, chega no sábado e no domingo. E como a festa do Bom Sucesso era vizinha à festa do Rosário, então o povo estava deixando de participar da festa do Bom Sucesso e participando da festa do Rosário. Então a festa do Rosário aspirou a festa do Bom Sucesso, mas que o negro em si, ele nunca foi respeitado. A partir de então, quando a festa do Rosário se tornou crescente, é que os negros passaram a ser um pouco respeitados. É tanto que até hoje diz os negros dos Pontões, né? Os negros da Irmandade do Rosário, a festa dos negros, né? Quando na realidade é a festa alusiva à Nossa Senhora do Rosário. E esse preconceito ele sempre existiu, mas o preconceito a gente tem minimizado, e eu costumo aconselhar as pessoas que a melhor maneira de eliminar o preconceito é você se capacitar, mostrar que é melhor do que você já é, sempre mais, que quem usou de preconceito para contigo, no curto espaço de tempo, voltará atrás, não pedindo desculpa, mas dando uma demonstração de desculpa. E isso tem sido bastante gratificante. Eu, pelo menos, já enfrentei alguns preconceitos, mas ultimamente eu percebo que eu sou bem visto na sociedade do Vale. Sei que há quem ignore, porém em nosso folclore temos reis a governar. Nosso pombal tem tradição, tem rosário em procissão com muita gente a rezar. Sou mais um fruto dessa história, artista que vive sem glória entre as raízes do torrão. Mas aqui está um exemplo de quem futuramente será as raízes do nosso torrão, os Pontões de Pombal, os Pontões Miris, dando exemplo que nossa cidade tem cultura. E hoje nós temos uma riqueza extraordinária. Por quê? Porque a nossa versão folclórica difere de qualquer cidade. Uma riqueza imensa. E com essas crianças mais ainda, viu?